Olá, estamos iniciando mais um diálogo recebendo a mestre em psicologia clínica e administradora, especialista em educação corporativa, carreira e bem-estar financeiro, Rebeca Toyama. Muito obrigado, Rebeca, por poder tratar esse assunto conosco aqui. Olá, o privilégio é meu, Edmo, estou à disposição. Estamos recebendo a Rebeca, que ela está tratando de um assunto com a segunda carreira. Eu queria saber, Rebeca, por que segunda carreira há 50 anos, mais de 50 anos ou acima de 50 anos, por que você chamou como segunda carreira? É um segundo momento, embora a gente saiba que a geração atual vai ter 4, 5, 6, 7 carreiras, mas é um segundo momento que eu tenho aprendido aqui junto com os meus clientes, que é aquele momento que está se aproximando da aposentadoria, né? Lembrando que a gente tem uma legislação que rege isso, ou já a pessoa que já está nesse momento de aposentadoria. Então, ela fez carreira em alguma área, em algum local, e de repente ela acorda de manhã e ela é um aposentado, uma aposentada, né? Então, a pergunta é: e agora? O que eu faço? A gente sabe que a longevidade tem aumentado por uma série de recursos da medicina, uma série de questões. A gente vem ficando mais velho, o número de centenários no planeta, ele vem aumentando cada vez mais. Então, quer dizer, a gente não vai parar, né, se aposentar e fazer a passagem, morrer. Então, Sim. muitos dos meus clientes, eles têm mais 20, às vezes 30 anos para colaborar. Então, é esse momento, poxa, eu já fiz tanto, e agora como é que eu continuo colaborando com a sociedade, né? Que é o que a gente vai chamar de carreira, de trabalho, mas seria esse momento, né, que a pessoa para e fala: e agora? Né, o que eu faço? Antes, eu sei que nós temos 5 dicas para dar, que você quer dar para essas pessoas, mas antes eu gostaria de abordar um pouquinho essa figura do idoso dos 50 anos mais, né? Então, a gente começar, você falou da expectativa de vida, né? O IBGE está dando atualmente 75 anos e 8 meses, dados do IBGE. Quer dizer, para quem está pensando lá nos 50, só aí está tendo 25 anos e 8 meses ainda pela frente na média de expectativa de vida. Sim, e hoje, às vezes, por lei, né, a pessoa sai, né, de uma grande empresa com seus 65 anos, 60 e poucos anos, mas a gente sabe que tem mais um tanto enorme de uma capacidade produtiva e numa fase que a gente tem uma capacidade enorme de colaborar por conta de experiência, de tudo que já foi, né, vivenciado. Então, são profissionais que têm muita coisa para dar, mas muitas vezes eles ficam receosos porque as regras do mercado, as regras do jogo profissional no momento atual não são as mesmas de quando ele prosperou. Então, a gente tem um nível de tecnologia extremamente acelerado e avançado, a gente tem 3 gerações trabalhando na mesma sala de trabalho, né? Então, é o jovem que está entrando, aquele que já está há um tempo e esse profissional mais maduro. Então, isso não era uma realidade. Se a gente olhar um pouco mais para trás, né, a mulher foi inserida no mercado de trabalho, não foi lá no começo, né? Então também tem nessa questão de diversidade, um monte de coisa que às vezes o profissional fica até com medo, fala assim: será que realmente eu devo continuar? Será que realmente existe um espaço, né, para esse dinossauro aqui que está bastante, né, que já está aqui atuando bastante? Então são desafios que aí para os líderes, Edmo, tem sido uma epopeia, porque também a liderança, independente da idade que ela tenha hoje, ela está se deparando com essas coisas que não existiram desde sempre. Né? Sim, e é interessante porque o saber parar, né? O entender esse momento, né? É cada vez mais difícil, porém é uma realidade que as pessoas parece que estão um pouco mais conscientes de enfrentar esse momento. A gente já viu aí, por exemplo, muito jogador de futebol, que é uma profissão que se aposenta até bem cedo. Você é obrigado pela condição física de se aposentar bem cedo. E quantos jogadores de futebol não se perderam emocionalmente, financeiramente, por conta disso? E isso vale para o mercado de trabalho.
Nossa, excelente comentário, excelente analogia, exatamente. Então, se um jogador de futebol, um atleta de natação, um atleta olímpico, enfim, ele não consegue ter um autoconhecimento para saber esse momento de parar, ele pode, inclusive, comprometer todo o legado, toda a história que ele construiu. E um profissional, né, de uma empresa, seja serviço, seja indústria, não importa em que setor ele esteja, esse autoconhecimento ele é muito importante. Então, você pega, né, alguns atletas que pararam e continuaram um legado belíssimo em outra área. Né? Alguns estão no terceiro setor, outros abriram escolas para ensinar jovens, né, naquele esporte, outros abriram ONGs naquela área para continuar ensinando esporte, outros viraram empresários, foram ajudar outros colegas a crescerem na vida. Mas olha só, essa virada de chave que a gente vem trabalhando. Eu faço o que eu faço faz 20 anos, então os meus clientes também foram envelhecendo junto comigo. Então, essa questão de entender que são ciclos, e já passamos por outros. Né? Ele é uma segunda carreira, porque ele muda muitas vezes a relação jurídica com o empregador. Ele não vai mais ser um CLT, ele vai virar um consultor, ele vai virar, enfim, um conselheiro. Então, uma outra relação, inclusive jurídica, mas se a gente parar e olhar, a gente já teve várias vidas profissionais dentro da nossa vida profissional. Então, teve aquele momento que eu tinha que galgar um cargo de gerência, então a idade atrapalhava, porque eu era muito jovem, eu não tinha experiência. Depois veio, né, um outro momento de crescer o negócio, escalar. Aí, mas você ainda não tem toda a experiência. Então, assim, cada fase, não só essa, 50 mais, 60 mais, 70 mais, eu tenho cliente de 70 anos que está, assim, incrivelmente contribuindo com o mundo ainda, ganhando Com dinheiro, gás, né? ajudando, né? Com gás. Com gás, e às vezes o pessoal brinca, né? E às vezes você pega um jovem que ainda está com seus questionamentos, né, da adolescência, enfim, às vezes tem menos vitalidade, né, que um senhor, uma senhora de 70 anos que está lá, né, dentro da sua realidade, dentro da sua experiência, dentro do seu conhecimento, ainda ajudando, né, construir um país melhor, uma sociedade mais justa, enfim. Então, essa reflexão, só que é uma reflexão nova, né? Nem sempre vivemos tudo que esse tanto que vivemos, nem sempre a gente correu tanto risco, né, de ser substituído por um robô. Então, são essas características que trazem o convite de não só os 70 mais, 60 mais, 40 mais, não importa, mas a gente ficar mais antenado com o que o mercado está pedindo, qual é a real necessidade que o mercado está pedindo para os profissionais. Sem dúvida. O CAGED ele faz uma separação com relação à própria expectativa de vida em cima do IBGE, naturalmente, né? Ele coloca de 30 a 65 anos como o tempo vital de trabalho, sendo que ele diz o CAGED que tem de 30 a 39 anos 3,6%, é muito pouco. De 40 a 49 anos, 12,6%. E de 50 a 64, 67,7%. E de 65 mais, 16%. Ou seja, acima de 65 anos estão trabalhando mais do que toda a população de 30 a 50 anos de idade, para você ter uma noção. Eu queria fazer uma contribuição com relação ao CAGED. A gente acompanha esses dados por questão de um observatório e a gente brinca que o CLTista, né, ele é um animal em extinção, né? Então, se a gente pegar desde a abolição da escravatura e a gente acompanhando toda a evolução das leis trabalhistas, a gente tinha já antes da pandemia, né, quase meio a meio, metade da mão de obra brasileira CLTista e uma outra metade em algum outro regime. Né? E aqui a gente tem desde, né, dos autoexecutivos que emitem nota, né, abrem suas empresas, emitem nota para os seus empregadores, como também aqui embaixo as MEIs, o trabalho informal, o trabalho irregular. Então, a gente tem meio a meio. Então, quando a gente vê essa curva, Edmo, é porque os mais velhos ainda são, né, do século passado, como eu, que tinham um vínculo maior com o CLT. Né? Hoje, se a gente fizer, né, um recorte realmente entre os jovens, a gente vai observar que temos muitos, né, jovens que têm uma startup, um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, né, estão, enfim, em outros regimes. Então, por isso que assim, é um momento ímpar,
trazendo uma série de desafios aos líderes, onde inclusive o vínculo empregatício mudou, né? Por isso que aqui a brincadeira interna, assim, né? O CLTista, né? Quem tem uma carteira registrada tem estado, né, quase numa extinção. E aí a gente tem os aplicativos, a gente tem uma série de formas de empregar pessoas que não passam pelo CAGED. No manual do Enem, olha como é que eu falo CAGED, eu falei IBGE, vamos tratar do manual do Enem, para você ter uma noção. Jovens, pelo manual do Enem, é considerado indivíduo até 19 anos. É um jovem. Adulto, com idade entre 20 e 59. Adulto, 20 a 59. E idosos de 60 anos para cima. Quer dizer, fica difícil você... Eu não sei, eu não estou conseguindo entender esse enquadramento do manual do Enem dentro dessa expectativa de hoje, dentro das pessoas que têm gás, outras que não têm gás, outras que podem, outras que não podem. Eu não sei como você enquadrar em hábitos, em rótulos, e querer fazer uma coisa linear para todo mundo. É isso que eu não consigo entender nessas coisas. Uma outra, né? Eu falo que uma outra tribo, né, tem apanhado muito são os estatísticos, né, que eles estão com dificuldade de enquadrar, né, as caixinhas. Mas o que a gente usa aqui, Edmo? Eu gosto muito dos setênios, da própria antroposofia, mas se a gente olhar para a medicina e para a psicologia também, a gente vai ter um recorte parecido. Então, aqui a gente corta as histórias de 7 em 7 anos. Então, primeira infância, 7, né, a segunda infância vai até os 14, depois adolescência até os 21, aí a gente entra na fase adulta, 21 aos 28, primeira fase adulta, 28 aos 35, segunda fase adulta, 35 aos 42, terceira fase adulta, aí a gente entra na fase madura, né? A OMS, a OPAS, ele vai trazer também um termo chamado envelhecência, né? Que é a adolescência do envelhecimento, é aquele momento que eu paro realmente para olhar como é que eu quero terminar a minha história. E aí a gente vem com uma série de orientações, não só da OMS, da ONU, para quem que então é esse idoso, né? Não pode nem mais falar idoso. Então é 60, 65, mas aí veio a pandemia, né? No meio dessa reflexão toda veio a pandemia. A gente ficou esperando o que aconteceria com as expectativas de vida após, né, aquele pico da pandemia. Não mudou muito, né? A expectativa não caiu absurdamente. Então a gente continua numa crescente onde as pessoas vão ficando cada vez mais maduras. Mas em termos psicológicos, aqui, né, vamos falar aqui embaixo na América, vamos falar da América do Norte, Europa, a gente costuma dizer que a adolescência às vezes vai indo até os 32 anos, Edmo, porque ainda é um jovem que não assumiu as rédeas da sua vida, ele ainda mora com os pais, né? Lembrando que no passado os jovens casavam para ter liberdade. Hoje, como a liberdade acontece lá no seio da família ainda, então não há muita necessidade de sair de casa, casar e morar sozinho, porque se tem toda a liberdade do mundo dentro de casa. E tem muito jovem também que está fazendo isso porque é muito mais confortável. Né? Aquela da minha época, a gente queria sair de casa, né? Era, 18 anos, você queria ter carta e ver filme de sacanagem em cinema e sair de casa. Para você ficar livre do pai, da mãe, das explicações, etc. e tal. Hoje em dia é muito mais confortável, que a roupa fica lavada, a roupa passada, a cama arrumada, tá tudo, a comida na mesa, tá tudo em dia, né? Sim, tudo em dia. E a estruturação familiar também mudou muito, né? Então, antes, para mim, era muito fácil. Eu sentava com o cliente e perguntava para ele, né? Mamãe, papai, quem são seus irmãos? Porque da origem da família, eu consigo entender como aquela pessoa pensa. Hoje, é mamãe, papai, mas aí metade dos irmãos era só do papai, outra metade dos irmãos era só do filho, da mamãe. Então, é meio irmão para cá, meio irmão para lá, inteiro irmão para cá. E aí esse cliente também já casou-se 3, 4, 5 vezes antes de eu conhecê-lo, e a gente falar aqui, né, falar da carreira dele. Então, a constituição familiar também ela mudou muito, né? Então, esse adolescente que fica em casa, muitas vezes também está lá, né, num cenário onde o pai já não faz mais parte, ou a mãe foi para um divórcio, enfim. Então, é um momento ímpar, né? Olhar para a sociedade, eu acho que somos privilegiados, na minha opinião, Edil,
de ter oportunidade de olhar, né, uma sociedade em plena ebulição de transformação. Isso não quer dizer que é bom ou é ruim, eu estou dizendo que estamos em transformação. Essas pessoas estão querendo voltar para o útero. Rebeca, você coloca 5 dicas, vamos dizer assim, para quem quer essa turma do segundo trabalho, 50 anos ou mais, acima disso. Bom, você começa a primeira dica falando em planejar com pelo menos 5 anos antes dessa nova virada que possa acontecer na sua vida. Sim, não, a gente sabe que ela vai acontecer. Ela só não vai acontecer, né, se a gente vier a óbito antes dela acontecer. Então, para não levar aquele susto, né, você dorme, né, funcionário de algum lugar, sócio de algum lugar, e aí você acorda e já não sabe onde você está mais. O importante é a gente olhar com antecedência, não só pelas questões financeiras, mas muitas vezes a gente tem que preencher algumas lacunas de competência, tem que se preparar, tem que mapear, quer dizer, como é que eu quero colaborar a partir, né, desse momento. E não é uma virada de chave. A pessoa vai, né, como você trouxe no bloco anterior, a questão do jogador de futebol. Ele planeja quando ele vai parar, ele comunica o mercado, ele já começa a entender o que ele quer fazer depois daquela parada, né, para justamente não, né, Rebeca, mas não pode ter férias, não pode fazer um sabático? Pode, mas é que é o planejamento do que faremos na nossa maturidade com a nossa carreira. Porque a gente sabe que se parar, enferruja. No caso do ser humano, ele não enferruja, ele adoece. No segundo tópico seu, fazer uma espécie de um inventário de competências, né? Com tudo que você aprendeu, realizou, não é bem um currículo, deixar isso claro, é você fazer a sua história, né? O seu rastro, né? Entre estudos, cursos, aproveitamentos, enfim, fala um pouco sobre isso. Exatamente. Às vezes o cliente chega aqui e fala assim, Rebeca, o que eu faço? Né? Vou parar daqui 1, 2 anos, vou parar daqui 3 anos, né? Aí eu falo, não sei. Aí ele para para mim, como é que você não sabe, né? Você trabalha com isso? Eu falei, então, nós vamos descobrir juntos a partir do que você traz, até porque a minha profissão não é bola de cristal, não vou jogar aqui um monte de carta e falar sobre o seu futuro. Eu tenho que saber, né, o que você sabe, né, o que você aprendeu ao longo da sua vida, seus cursos, suas experiências, sua própria personalidade, quais são seus valores pessoais, porque eu trago assim, quanto mais velho ficamos, né, mais a gente tem possibilidade de se aproximar do nosso propósito, né, da nossa missão de vida. Então, já que vamos planejar essa escolha juntos, então vamos fazer uma escolha que te aproxime de algo que dê sentido para a tua vida, propósito, missão, né? Mas vamos ter que saber quem você é, né? O que você traz, qual é a bagagem que você traz contigo. Não, eu quero jogar tudo fora. Esquece que isso é coisa de adolescente. Romper, jogar tudo fora não dá. Se você quer contribuir, vamos partir do que você tem para dar. E tem muito, vamos combinar, né, Edmo? Alguém com 50, 60 anos, essa pessoa tem uma bagagem incrível, né, para continuar, né, colaborando, continuar oferecendo. Então, a ruptura aqui, ela quando fazemos, né, um bom inventário, a gente olha e fala assim, realmente não vale a pena romper, né? Tudo que eu aprendi eu posso multiplicar. Conhecimento é uma das únicas coisas que a gente pode dar, a gente só corre o risco dele aumentar, né? Ele não diminui quando eu vou entregar ao outro. Deixa eu me atrever a somar um pouquinho a esse termo conhecimento que você usou. Eu vou usar junto com ele o termo experiência. Há algum tempo atrás, eu estava conversando com o Alexandre Zag Lemos, que é o editor-chefe do Meio Mensagem, e eu estava dizendo, Alexandre, nós estamos vendo aí agências de publicidade cada vez mais molecada, cada vez mais jovem, né? Tomando o lugar de pessoas até em cima de tecnologia, conhecimentos, etc., etc., que pede o mercado. E a experiência? Eu perguntei para ele, ele falou, pois é, o ideal disso é um misto, né? O que esse jovem de 20 anos, 25 anos de idade tem de experiência mais ou maior do que uma pessoa de 50 anos que há 30 milita dentro de uma área e que passou poucas e boas e tem para contar coisas positivas e negativas de experiências na vida?
Sim, tanto que o inventário, né, a sua fala faz tanto sentido que o inventário, assim, a primeira coluna é conhecimento, tudo que a pessoa estudou, aquisição de conhecimento. A segunda coluna é habilidade, então tudo que ela desenvolveu. Uma pessoa que faz engenharia na mesma sala, economia na mesma sala, vai fazer a mesma aquisição de conhecimento, mas a habilidade, cada uma vai desenvolver a sua. É só a gente olhar para os nossos colegas de faculdade. Fizemos lá 4, 5 anos e cada um desenvolveu uma habilidade. Então, uma pessoa de 60 anos vai ter muito conhecimento, muita habilidade, e ela também vai ter, né, uma atitude, né, uma personalidade, que é justamente o que difere o conhecimento de um, né, o conhecimento adquirido por um e a habilidade desenvolvida por outro, é a postura dele perante o mundo, né? E aí a gente ainda vai ter os valores, né, e a experiência. Então, aqui a gente usa, né, o acrônimo CHAVE para fazer o inventário. Então, eu vou ter conhecimento, habilidade, atitude, valores e experiências. E muitas vezes a gente aqui tem um duelo, né, de mudar a pessoa falar, mas se eu ficar falando da minha experiência, eu vou ser soberbo, eu vou ser arrogante. Mas se você não contar o que dá certo, o mundo vai ser preenchido pelo que dá errado. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa aprender, principalmente, né, os mais maduros, e aí, indo para uma outra ponta, quem é que nunca aprendeu, sentou para contar, ouviu um avô, uma avó, se olhava e falava assim, cara, olha só, já aconteceu isso, nossa família já passou por aquilo. Então, assim, se a gente não contar as nossas boas histórias, né, o mundo vai ser preenchido só de más histórias, e Sem o dúvida. resultado disso não é bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Rebeca, nós temos 3 itens e pouco tempo para falar. Esse terceiro, eu acho ele assim, você coloca, amplie seu network. Eu aviso, falo para todo mundo que network você tem que estar ampliando desde os 5 anos de idade, sabe? Conhecer o amiguinho no primário, depois você tem que conhecer, e você tem network, é fundamental. E tem gente que luta contra o network. Falar que é politicagem, nome feio, né? Mas tá, tem uma folha inteira no relatório do Fórum Econômico Mundial, Edmo, dizendo que uma carreira do futuro, sim, depende da capacidade de estabelecer redes, networking, né? Então, não tem como a gente saber de tudo, independente da idade. Então, a gente precisa ter boas conexões. Se eu não sei de algo, eu preciso conhecer alguém que sabe. Se eu não conhecer pessoas, eu vou ficar, né, desabastecido de conhecimento, de novas ideias, né? E aí, sendo super breve, Edmo, aqui, o networking não vale ser um networking clone. Não pode ser pessoas que pensam iguais a nós, que fizeram a mesma graduação, que atuaram na mesma área, porque senão você vai, sabe, Star Wars, que tinha aquele monte de clone, né? Não é Então, para se agradar o network, né? É para crescer. crescer, é isso. Ô, Rebeca, o penúltimo item são as tendências, né? Inclusive fazer da tecnologia uma aliada. É natural que a pessoa acima de 50 anos ela começa a ter resistência e menos gás para desenvolvimento tecnológico, enquanto aqueles que vêm lá de trás com 18, 19, 20 anos vêm voando, né? Eu tenho visto muita evolução, isso foi um ganho da pandemia, então vovôs, vovós, um gestor mais resistente a uma tecnologia A, B ou C, todos tiveram que virar high-tech, porque com o isolamento social, ou era pela tecnologia, ou não havia conexão. Então, a gente daqui tem observado melhoras com relação a isso, e vamos combinar que a tecnologia, até para sua própria sobrevivência, ela tem sido mais intuitiva. Então, uma coisa é a gente ter pego o nosso PT500, né? Lembra aquele Motorola tijolão e aprender a lidar com aquilo. E hoje você pegar um telefone que praticamente ele vai te mostrando onde tem que apertar, o que não tem que apertar. Então, eu olho com bons olhos a inserção e tem um relatório, acho que foi do pessoal do Maturi Jobs, lá do Morris, que trouxe que sim, né? O mais velho tem se aproximado com mais velocidade da tecnologia. E só para finalizar rapidamente, investir em autoconhecimento. Eu não ia falar nada, não. Você falou do PT500, mas sou do tempo do Telex. Quer dizer, não quero contar minha idade, não. Deixa quieto. Eu usei BIP. BIP. Eu usei BIP. Investir em autoconhecimento. Sim, porque eu acho que esse é o mais importante. É legal a gente estar finalizando com isso, porque
quanto mais a gente amadurece, mais a gente olha para a gente mesmo, e é isso que eu estou chamando de autoconhecimento, porque chega uma hora que realmente a gente não consegue mais levantar da cama por qualquer coisa. E a gente precisa saber por que a gente quer levantar da cama, por que eu quero arregaçar a manga e continuar no mercado de trabalho. Então, essa é uma resposta de mundo interno. O que me dá tesão, quais são meus valores, né? Como é que eu quero ser lembrado depois que eu partir. Então, essas questões de autoconhecimento, então, inteligência emocional, intuição, ela é de extrema relevância nesse segundo momento profissional que muitos de nós, né, está passando ou vai passar um dia. Autoconhecimento merece investimento. O meu profundo agradecimento à Rebeca Toyama. Quando necessário, quando importante, a gente volta a bater esse papo. Muito gentil, muito inteligente, muito interessante. Só tenho a te agradecer. Obrigado, Rebeca. A gratidão é minha e abraço a todos. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá.